porco. Ele come esse menino, né, porquinho? Parece um brinquedo, parece um brinquedo. Luísa Mel, você pode até achar que o porquinho parece brinquedo, mas ele não é brinquedo, ele não é coisa, ele é um ser vivo que precisa ser respeitado em suas características e não sendo transformado na marra, num espetáculo de internet, num animal pet sem ser. Pois é, você que condena tanto o agronegócio e se filiou aí ao União Brasil, o partido onde está o agronegócio, seu Ronaldo Caiado e companhia, e que vive falando mal de criadores de cães e gatos pet, pois é, resolveu agora ficar estimulando as pessoas a transformarem porquinhos em animal de estimação, se chamando de mãe de porquinho. Isso não é legal, até porque a maioria das pessoas não sabem, ao pegar um porquinho desse, que em coisa de 5 meses ele está pesando 100 quilos dentro da sua casa. E aí aquilo que era bonitinho, arrumadinho, vira um grande problema, porque a maioria das pessoas não vai comprar esse porquinho de 3 mil reais, esse porquinho que foi adaptado para experiências em laboratório e que muita gente resolveu transformar em cachorrinho. Não é uma situação adequada. É a frivolidade da relação com os animais. É justamente aquilo que você andou condenando por aí, lá no programa do Vilela, por exemplo, dizendo que as pessoas tratam os animais, tratam cachorro como se fosse uma bolsa. E aí você vai e começa a fazer esse tipo de relação com o porquinho, essa coisa de querer transformar porco em pet, o que no seu caso, em função dos milhões de seguidores que você tem, é um péssimo recado, porque muita gente pode aí querer se meter a pegar os porquinhos que são aí de criação para abate, para garantia da proteína animal a um povo que necessitado de que precisa comer, se alimentar e viver bem, como se fosse pet. Aí leva para casa o porquinho achando que vai ser eternamente pequenininho, fofinho, e de repente ele acorda de um dia para a noite e está com um enorme cachaço de 2 metros de comprimento e 400 quilos no quintal. Pois é, esse tipo de situação que não pode ser mais tolerada. Gente que fica induzindo as pessoas a situações que não são adequadas. Pois é, ao mesmo tempo que condena os criadores de animais que criam e desenvolvem raças que são adaptadas para as necessidades do ser humano, seja elas de companhia, seja elas de guarda, seja ela de pastoreio, enfim, animais que servem para o trabalho, vai lá, cria toda aquela celeuma, todo aquele caso, e aí depois fica estimulando as pessoas aí a pegarem animaizinhos, que olha, ele seria abatido. Pois é, cria aquela situação como se a indústria fosse perversa ao querer pegar o animal de abate para o abate, e aí começa a criar como se fosse um cachorrinho pet, estimulando outras pessoas a fazerem isso. Isso não vai dar certo, isso nunca deu certo. Aliás, pegar animais e desviá-los de suas funções, animais domésticos, e desviá-los de suas funções, nunca deu certo. Haja visto aquela campanha que fizeram em relação aos animais de trabalho no Nordeste, os jumentos e jegues, e que destruíram esses animais, e hoje tem animal abandonado, hoje corre risco até de extinção por conta da militância cega. A César o que é de César. Então, se a gente quer ter respeito com os animais, deve coibir sim os excessos. Gente que sobrecarrega o animal de serviço, gente que desvia o animal, que cria o animal para abate, mas de maneira a desrespeitá-lo, negligenciando cuidados com a saúde, negligenciando o mínimo de dignidade para a vida dela, abatendo de forma cruel. Entretanto, resolvidas as situações, é preciso entender que a vida se alimenta da morte e a morte da vida. E os animais cumprem essa enorme função e nós precisamos ter uma relação mais digna assim com os animais, inclusive com os animais que nos fornecem sua carne para nossa alimentação. Mas não é dessa maneira, gravando videozinhos, se apresentando como mãe de porco, que nós vamos resolver esse problema. Que aí esse tipo de coisa acaba fazendo é criar uma nova vertente de comércio, criar uma coqueluche, como ela andou criticando no programa do Vilela, onde as madames transformam animais em a bolsa da moda, como quem provavelmente faz quem tem coragem de comprar um filhote de porco a 3 mil reais para ficar passeando no shopping. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like e vamos começar a ter posturas mais coerentes em relação aos animais, que tenham uma relação saudável com os animais,
com a necessidade de alimentação da população, garantindo que eles não sofram crueldades, mas também sem ficar querendo inventar moda, transformando o porco em pet.